Dislalia é o transtorno de linguagem mais comum em crianças. É um distúrbio da fala caracterizada pela dificuldade de articulação das palavras. O portador da dislalia pronuncia algumas palavras erradas, distorcendo, trocando, omitindo, transpondo ou acrescentando fonema a elas. Quando há suspeita de uma criança com dislalia, deve-se examinar os órgãos da fala e da audição, a fim de detectar se a causa da dislalia é orgânica, neurológica ou funcional. A dislalia também pode interferir e muito no aprendizado da escrita, tal como ocorre com a fala. A maioria dos casos de dislalia ocorre na primeira infância, quando a criança está aprendendo a falar. A Educação Adventista está realizando hoje a Escola de Pais, um projeto feito em parceria com pais, alunos e um profissional na área da educação e na área da saúde para melhorar o ensino da entidade. Estamos agora com a fonoaudióloga Milena Rodrigues, que é a pessoa que está palestrando hoje aqui na Educação Adventista. Milena, o que você passou de informações para os pais que estão presentes aqui hoje? Essa noite a gente falou sobre desenvolvimento de linguagem, porque é muito importante os pais terem conhecimento a respeito disso, para que eles possam orientar os seus filhos, estimular os seus filhos em casa e fazer esse trabalho em parceria com a escola. Então, nosso objetivo nessa noite é falar sobre como a linguagem sobre como a linguagem se desenvolve normalmente na criança, suas etapas, e sobre os principais problemas que a gente pode encontrar nesse desenvolvimento da linguagem. Como que o pai pode diagnosticar em casa que o seu filho está tendo um problema de linguagem? São vários os problemas que a gente tem. O problema mais comum é o distúrbio articulatório, que também é chamado de dislalia, tá? O distúrbio articulatório é aquela troca de sons na fala. Então, por exemplo, o Cebolinha, do Gibi, é uma criança que tem um distúrbio articulatório. Ele troca o som do R pelo som do L. O distúrbio articulatório, ele é simples de ser identificado porque a gente vai perceber que a criança está trocando sons, né? A gente vai ter algumas etapas onde a gente vai esperar que a criança ainda faça algumas trocas de sons, mas a partir de uma determinada idade, a gente não espera mais que essas trocas ocorram. De qualquer forma, sempre que o pai tiver alguma dúvida, se vê que o seu filho está fazendo alguma troca de sons, o ideal é que ele procure um fonoaudiólogo, procure a coordenação da escola, a professora, para que a gente possa discutir isso e, se necessário, encaminhar para uma avaliação e, eventualmente, para um tratamento. Qual é o tratamento? O tratamento vai depender da avaliação. Então, na avaliação, a gente vai ver se esse problema da criança ele é funcional por conta de língua presa, por conta de fissura, que é a fenda palatina, tá? Por conta de algum distúrbio na motricidade oral, que é nessa coordenação dos músculos da fala, ou se é um problema que vai estar mais relacionado com fatores neurológicos ou psicológicos. Então, partindo dessa avaliação que a gente vai definir o tratamento. Não existe um tratamento padrão. O tratamento é indicado para ser individualizado, é ser feito caso a caso. Esse distúrbio pode prejudicar muito a criança na escola? Pode, porque se a gente tiver... Quando a criança está aprendendo a ler e a escrever, quando a criança está sendo alfabetizada, ela parte do som da fala para relacionar com o som da escrita. Se o som da fala dela, se ela tem a compreensão que aquele som é, por exemplo, se em vez de é o quero e o telo, tá? Se em vez do som do k de quero, ela entende que o som de k é o som de t, tá? Ela vai trocar isso também na hora de escrever, porque ela parte inicialmente de uma correspondência entre fala e escrita. Então, é muito importante que a gente acompanhe e que a gente dê atenção para isso, porque tem alguns casos que não passa sozinho, não adianta esperar 7 anos. Com 7 anos, a criança já está alfabetizada, então o ideal é que se procure ajuda mais cedo. E qual que é a importância da participação da escola com os pais na vida dessa criança? É fundamental, porque hoje em dia a gente vive, e é uma realidade de todo mundo,
Muitas vezes, assim, o pai e a mãe trabalham fora o dia todo. Quando a gente chega em casa à noite, muitas vezes o pai e a mãe conversam rapidamente com esse filho, né? Aqui na escola, os professores vão estar identificando esses distúrbios, vão estar conversando com a família. É muito importante essa parceria entre os pais e a escola, né? Um movimento desse, como a Escola de Pais, é um instrumento fantástico para que essa relação se estreite cada vez mais. E esse trabalho junto, escola e família, é o que a gente precisa para a educação dar certo. Vamos conversar também com a coordenadora Ariane. Ariane, qual que é a importância de estar aproximando pais da escola para debater um tema como esse? Bom, nós costumamos sempre trabalhar com uma metodologia de projetos que vai trabalhar com temas significativos tanto para os pais como para os alunos. O projeto Escola de Pais, ele vai aproximar todos os nossos pais, os alunos também, discutimos assuntos que vão realmente ser considerados e também, junto com os nossos profissionais, nos ajudar, nos orientar para fazer um trabalho ainda melhor para os nossos alunos. Como que é feita a seleção desses assuntos para ser debatido na escola? Ao longo do bimestre, nós costumamos pesquisar os pontos mais importantes, as dificuldades dos nossos alunos. E nesse primeiro bimestre, para a educação infantil, nós notamos a necessidade de trabalhar mais a questão da escrita e da leitura dos nossos alunos. Estamos também com a professora Mica, que é diretora aqui da Educação Adventista. Professora, qual que é o objetivo de estar realizando essa palestra hoje aqui na escola, falando da dislalia? Quando se fala em aprendizagem, existem vários fatores que interferem. E a fala é uma delas, né? A má pronúncia, a troca de fonemas, a articulação das palavras. Então, por este motivo, nós estamos trazendo uma especialista para poder conversar com os pais e passar algumas informações. Aqui na escola existem crianças que estão na primeira infância, que você, como professora, conseguiu ver que ela tem a dislalia? Sim, porque geralmente isso acontece dos 3 aos 5 anos. Bem na primeira infância mesmo, como você falou. É que a criança adquire esse hábito, né, esse distúrbio. E isso tem que ser tratado, porque muitas vezes, conforme a criança fala, ela acaba escrevendo.